Graça e paz, uma boa noite a todos, sejam bem-vindos. Chegamos ao comentário do capítulo 10 e hoje nós vamos falar sobre sabedoria e tolice e como essas duas coisas se revelam em nossas atitudes e em nossas decisões diárias, né? O capítulo 10 começa dizendo assim: assim como uma mosca morta faz o óleo do perfumador exalar o mau cheiro, assim também uma pequena tolice pode ter mais peso do que a sabedoria e a honra. O sábio de Eclesiastes aqui está dizendo que se você coloca um perfume, né, um cheiro bem agradável, num frasco, e que tem algum animal morto ou alguma mosca morta, com certeza isso vai acabar estragando aquele perfume. Na realidade, ele vai exalar um mau odor e vai tirar o cheiro daquele perfume. Da mesma sorte, a gente pode pensar aqui em relação à sabedoria e à tolice. Quantas pessoas sábias ou pessoas que se dedicam ao conhecer ou se esforçam para estudar algo ou se aprofundar em uma determinada coisa, em um determinado assunto, muitas vezes ele tem muita noção daquilo que estudou, daquilo que pesquisou, mas que muitas vezes, ao tomar uma decisão errada, ele acaba sendo um tolo, agindo com tolice. É importante lembrar também, antes de seguir no comentário ainda, fazendo essa comparação entre o tolo e o sábio, fazer a seguinte diferença entre a ideia de conhecimento e a ideia de sabedoria. Pois nós sabemos que alguém que é sábio é aquele que adquire uma habilidade mais elevada, uma prudência, está disposto a receber conselhos, compreender esses conselhos e viver a partir deles. Nesse sentido, nós podemos dizer, por exemplo, que um cardiologista é alguém que estudou bastante sobre o coração e que tem muita propriedade e domínio daquele assunto. Mas, apesar de ter esse conhecimento, ele pode não ser uma pessoa sábia, pois muitas vezes ele mesmo pode desenvolver maus hábitos ao ponto que ele prejudica o próprio coração, a exemplo, por exemplo, de fumar. Assim também podemos falar sobre um nutricionista que estuda, que domina aquela matéria, mas que muitas vezes não segue hábitos alimentares adequados para um nutricionista ou para alguém que conhece sobre aquele assunto, não é verdade? Pois bem, pensando dessa maneira, nessa diferença entre sabedoria e conhecimento, e é bom a gente ter bem essa noção, nós então, a partir de agora, vamos tentar estabelecer uma diferença entre o sábio e o tolo, entre o que é sabedoria e entre o que é tolice. Nós sabemos, por exemplo, que a tolice é algo que não exige esforço, não exige disciplina e muito menos conhecimento. Então é muito mais fácil ser um tolo. Enquanto o sábio não. O sábio ele precisa se esforçar, ele precisa estudar bastante sobre uma determinada matéria, ele precisa se dedicar àquilo. E claro, aí há um caminho muito mais árduo, um caminho muitas vezes de sofrimento para se tornar uma pessoa sábia. O grande problema, e aí nós voltamos para o verso de hoje, é pensar que muitas vezes, muitos dos tolos que nós conhecemos, eles são encontrados no meio dos sábios. E aí nós podemos pensar inclusive no rei Salomão, que apesar de ser um homem de muita sabedoria, de muito conhecimento, de muito estudo, muitas vezes ele tomou decisões de um tolo. Ele cometeu muitas tolices. O que eu estou querendo dizer com isso, e que o escritor da lição de hoje também está dizendo para nós, é que muitas vezes você ser um tolo quando se é sábio, é pior do que muitas vezes você é um tolo que toma decisões erradas simplesmente porque você é um tolo, porque você não tem sabedoria alguma. O que o verso-chave de hoje está dizendo é que se você tem um perfume, aí vamos dizer que o perfume é a sabedoria, e você coloca num frasco, né, num recipiente que tem algum animal morto, ele está dizendo que muitas vezes alguém que é sábio, por um deslize, apenas uma tolice, e o texto diz isso, ele pode muito bem jogar todo aquele esforço, toda aquela dedicação que ele teve, que ele adquiriu, né, ele pode jogar assim fora em 1 minuto, por uma decisão errada. E o autor da lição de hoje, ele vai falando de algumas tolices cometidas muitas vezes por governantes. O próprio rei Salomão é um desses governantes. A gente viu no capítulo anterior que era sábio ouvir o conselho do rei, mas mesmo assim o rei não dá conta de responder todas as perguntas, né? Porque ele mesmo não tem essas respostas, mas muitas vezes governantes
tomam decisões erradas. O autor ainda da lição vai seguindo em outros raciocínios e dizendo para nós, por exemplo, que isso não acontece só entre os governantes de uma nação, de um país, mas acontece às vezes dentro de casa. Os pais, quando tomam algumas decisões em relação aos filhos, quando muitas vezes se tornam omissos em relação a algumas atitudes deles. Assim também acontece nas escolas, com os professores e em várias outras áreas de nossa vida, não é verdade? A partir de então, eu gostaria de refletir com os irmãos, aqueles que assistem esse comentário, ainda sobre um ponto que o autor da lição coloca. Ele então vai fazer um paralelo do capítulo 9 de Eclesiastes com o capítulo 3 do livro de Tiago. E é interessante porque logo no verso 13, o apóstolo faz uma seguinte pergunta: quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Claro que aqui o autor ele quer fazer uma diferença entre o tolo e o sábio, mostrando a diferença entre a sabedoria divina e a sabedoria de Deus. Essa mesma sabedoria que havíamos comentado nos estudos anteriores, falando, por exemplo, que a sabedoria de Deus é loucura para os homens e a sabedoria dos homens é loucura para Deus. Porque a sabedoria de Deus se constrói sobre a humildade, sobre o espírito de mansidão. Enquanto muitas vezes a sabedoria do homem se constrói sobre o espírito de disputa, sobre a soberba, sobre a arrogância do ser humano. E é isso que o apóstolo Tiago também questiona. E ser sábio dessa maneira não é ser sábio, mas sim ser um tolo. Ele então vai chamar essas pessoas de tolo. Vai também nos aconselhando dizendo o seguinte: se pelo contrário vocês têm o seu coração inveja, amargura e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem minta contra a verdade. Esta não é a sabedoria que vem lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Olha como o Tiago foi forte aqui, né? Então, aqui fica claro que existem duas sabedorias. Uma terrena e outra, então, divina. Muitas vezes não compreendida pelos seres humanos. As pessoas talvez esperassem um rei ali no Novo Testamento que iria impor seu domínio sobre o Império Romano. E aí vem Jesus, humilde, manso de coração. E as pessoas não entendiam. Porque ali estava a sabedoria divina. A sabedoria estava no espírito de humildade. E aí a gente conclui dizendo então que é necessário manter esse espírito de humildade. Pois, como diz Provérbios 11:12, quando vem a soberba, a desgraça não tarda. Mas com a humildade está a sabedoria. E aí? Você tem se considerado um sábio ou um tolo? Vamos pensar em outras figuras que Jesus mesmo usa no Novo Testamento, em algumas de suas parábolas, inclusive temas das lições anteriores. Ele fala, por exemplo, da parábola das 10 virgens. Nós ali tínhamos 5 virgens sábias e outras tolas, nécias. Por que não pensar também e relembrar um pouquinho da parábola dos 2 fundamentos? O tolo é aquele que constrói sobre a areia, aquele que comete tolice. Já o sábio não, ele constrói sobre a rocha. E você, está construindo sobre a rocha? Ou está sendo um tolo, construindo sua vida religiosa sobre a areia? Sobre a areia muitas vezes do orgulho, da inveja, da soberba, do espírito de rivalidade. Muitas vezes dentro da igreja, almejando um cargo. Jesus diz, não, essa não é a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria está na humildade, na fé e na piedade, numa forma de conduzir a sua igreja, de amar a sua igreja. Esse conselho serve para mim, como pastor, para os demais irmãos e pastores que assistem, mas servem para todos, que de alguma forma não veem o evangelho como algo transformador, de mudança, de transformação, mas veem apenas como uma ponte, como um degrau para poder alcançar uma determinada posição na sociedade que não tinha antes e muitas vezes inclusive pisando outras pessoas. Não, isso não é sábio. E Deus nos convida hoje a sermos sábios e não tolos. Que Deus possa abençoar você e sua vida e a todos que vão assistir esse comentário.